Mas você conta um episódio interessante de uma cordelista que se assinava com um pseudônimo. Isso. E que na própria casa de Rui Barbosa ela não aparece aparece como pseudônimo dela, né? Quer dizer, como é que é essa história? Essa mulher chamava-se Maria das Neves Pimentel, filha do grande poeta e editor Francisco das Chagas Batista, e tem uma obra muito interessante de uma pesquisadora chamada Maristela Barbosa, que fez uma entrevista com ela e que lançou esse livro. É A Mulher no Mundo do Folheto, acho que a única obra, né? Depois eu lancei um livro, mas a única obra sobre a autoria feminina. E ela, naquela altura, 1935, ela assinava como homem. E ela mesmo diz no depoimento dela, para que eu não fosse a única, eu tinha que assinar, porque parecia até que ela, seria mal vista, né, uma mulher se expondo no espaço público como escritora. Então, ela assina como pseudônimo, vendeu muito, fez 3 obras, vendeu muito mesmo, uma obra muito, muito importante, 3 folhetos que ela lançou, e depois não publicou mais. Mas teve que, naquela altura, assinar como homem por conta do preconceito, né, da mulher estar naquele momento ainda sem poder se colocar no espaço público, né. Maristela Barbosa escreveu um livro lindo sobre ela. Agora, é interessante, essa questão da renovação, dessa nova... porque até o Abraão Batista faz uma diferenciação muito grande que diz... Está vendo o resgate do cordel? Ele diz, como o resgate de algo que nunca morreu, né? Quer dizer, verdade. mas há uma renovação do cordel, né? Quer dizer, essa lírica mais contemporânea do cordel, digamos assim. O que é que ela discute, né? Quer dizer, o que é que está nessa nova lírica de vocês, que são os novos cordelistas? O que é que vocês estão trazendo para o cordel? No fundo, essa renovação, Maurício, sempre houve. Os poetas sempre foram geniais, sempre se ressignificaram, nunca teve naquela história de ficar embalado a vácuo. Os poetas sempre, quando surgiu a tipografia no Nordeste, imediatamente, o que é que fez o grande Leandro Gomes de Barros? Se apropria da tecnologia, pega aquela voz, aquele gênero que já era da cantoria, do repente, que é a cestilha, a cetilha, e formula. Começa a surgir um grande sistema editorial do folheto, um dos maiores sistemas editorial de poesia que o Brasil já viu, né? E consegue ressignificar essa poesia cantada, antes cantada, e em livro, né? Então, essa coisa da renovação sempre houve. Primeiramente naquele início, com temática mais voltada para o ibérico, a Donzela Teodora, os 12 pares da França. Em 30 já vem as temáticas mais locais, as temáticas do sertão, o cangaço, o lampião, o Padre Cícero, etc. E a cada década vai se ressignificando, vai se adaptando. E hoje, óbvio, também, né, novos processos vão surgindo. Nós estamos num momento que você também se apropria, não, agora do cyberespaço, você tem blogs sobre cordel, na verdade, verdadeiras cantorias online, né, por que não? Né, o poeta sempre se ressignificou e agora mais do que nunca se apropriando, como sempre fez, das tecnologias da informação e da comunicação. E no caso aqui do nosso grupo, a gente teve uma discussão, e continua tendo essa discussão muito forte, sobre a questão do imaginário mesmo. O que a gente fez? Percebeu a importância e a grandiosidade do folheto, né, como essa poética das vozes tradicional aqui na região, mas a gente também percebeu que, embora ela seja super interessante e genial, ela tinha elementos, e óbvio que não podia ser diferente, porque o poeta no sertão, etc., não podia ser diferente, tinha muito machismo, tinha muito racismo, tinha muita homofobia. E o que esse grupo fez? Começou a desconstruir, né, essa perspectiva e fazer cordéis mais afirmativos da questão negra, da questão, né, da mulher. Então surge, de certa maneira, essas temáticas mais voltadas para as minorias, afirmativamente colocando as políticas de identidade, que é hoje tão contemporâneo, né, o surgimento dessas políticas de identidade. Então, o que fez os malditos, né, a Sociedade dos Cordelistas Malditos? Potencializar essas políticas de identidade, né, e dizer também, discutir aquele discurso de que o cordel estava morrendo. A gente mostrava que o cordel não estava morrendo, ao revés, sempre se ressignificou, sempre se adaptou às novas tecnologias, aos novos processos contemporâneos,
não somente do ponto da apropriação das tecnologias, mas da contemporaneização das temáticas, e a gente simplesmente uniu isso, questionou o discurso da morte do cordel, questionou o discurso desse cordel como algo popular que é menor, como gênero menor. Nós não consideramos o cordel como gênero menor, muito pelo contrário, né? Questionamos esse discurso de que o poeta ele tem que estar pobre, coitado, ali sem acesso ao letramento, sem poder ter estudo, porque senão ele se descaracteriza. Muito pelo contrário, a gente acha que o poeta ele tem que ter letramento, é uma forma de poder que ele não pode prescindir, ele tem que ter o conhecimento, porque é muito fácil para o doutor, para o erudito, chegar para o poeta e dizer, olha, se mantém autêntico na sua tradição, enquanto ele tem um título de doutor e você não tem um título nem do primeiro grau. É muito cômodo você ficar nessa situação, para você manter a sua pureza, a sua autenticidade. Então nós discordamos disso, achamos isso ridículo, né? Você querer que o outro fique inferiorizado, né? Pelo contrário, nós acreditamos que o poeta ele tem que ter acesso ao letramento, acesso a todo tipo de espaços culturais, está se relacionando com todo tipo de temática, está ressignificando. Então, acho que isso foi uma contribuição interessante desse grupo de jovens que trouxe essa discussão e que é polêmica, porque os eruditos dizem, mas, enfim, tem uma polêmica enorme no meio dessa conversa toda. Agora, uma outra coisa que também me chama a atenção é o seguinte, a sua obra, né? Quer dizer, como é que sua obra se engloba nesse contexto, né? Porque você começa com o cordel falando da mulher no cangaço. Isso. Né? Quer dizer, a sua temática permanece nesse feminismo no bom sentido, né? Quer dizer, como é que a evolução da sua obra como cordelista, não como professora universitária. Certo. Eu falei de tudo já no folheto. Eu falei do World Trade Center naquela época, falei do apagão, falei da mulher do cangaço, de uma história que meu pai contava, que meu pai conheceu o Lampião, então eu narrei isso em folheto, o encontro do meu pai com o Lampião. Fiz uma ficção entre o Padre Cícero e a vampira, uma ficção muito, um pouco profana, né, para o Juazeiro. Falei sobre também outros folhetos sobre a autoria feminina. Falei sobre um casamento gay, né, um folheto muito interessante com a Salete Maria, né, que é um casal de homens que se apaixona na época do Padre Cícero, e é uma história de amor linda. Né? Falamos sobre tudo, não fiquei focada na questão de gênero, embora falei também porque era uma das temáticas eleitas pelo nosso grupo, né, de trabalhar com as temáticas de gênero, das políticas de identidade. Mas eu falei um pouco de tudo já nos 15 folhetos que publiquei. Agora, é interessante, porque você mantém, então, de certa forma, uma tradição do cordel, que é aquela discussão da atualidade, né? Quer dizer, o cordel, durante um certo período, ele serviu como uma espécie de jornal do sertão, digamos. Sim, assim. Com certeza. Quer dizer, ele trazia as notícias, ele conseguia amplificar esse debate que estava sendo feito além do sertão, né? Ele trazia para aqui essa atualidade. Quer dizer, de certa forma, vocês mantêm, claro, esse discurso da atualidade. Né? E não tem como, né? Porque o folheto tem essa mediação com a informação contemporânea. Quando a gente fala de política de identidade, é super contemporâneo. O apagão na época, enfim, né, a questão do World Trade Center, não tinha como você... Então a gente poetizava. Agora, o que a gente faz é uma intertextualidade muito mais dinâmica, porque é um poeta que tem um maior conhecimento, um letramento, porque teve acesso ao letramento, que é uma luta que a gente acha que tem que ter mesmo, né? Então você passeia entre outros autores, brinca, intertextualiza, faz algumas brincadeiras dentro do folheto. Até o do apagão, por exemplo, eu fiz uma brincadeira que você sabe que uma estrofe de 7 versos, ela tem um tamanho, né? Então são 7 versos. O que eu fiz? O tema era apagão. Eu medi mais ou menos quanto é que seria uma estrofe, aí fiz o quadrado e apaguei totalmente, fiz um quadrado dentro, apaguei totalmente e ficou apagado. Então ficou o apagão, né? Não houve
não tinha como você ler. Então, já no verso seguinte, eu falo justamente dessa coisa de ter apagado a nossa memória, de quererem apagar a nossa história e tal, e que a gente tem mais é que acender. Então, faz o inverso, a partir do apagão, e você vai desconstruindo. Então, tem algumas brincadeiras que é bem da poética, digamos assim, concreta, da poesia chamada poesia marginal, efêmera. Então, há muitas intertextualidades, sem perder, contudo, a tradição da cestilha, da cetilha, dessa relação muito forte que é a tradição do cordel. Mas é uma discussão também.